Senna era uma pequena tartaruga, que vivia em uma floresta cheia de paz e amizade. Ali, moravam muitos animais diferentes, como coelhos rápidos e ursos fortes. Só que desde pequenininha, Senna era vista de um jeito diferente pelos outros animais. Eles achavam que ela era muito lenta e fraca. Quando tinha alguma corrida ou brincadeira, ninguém a chamava para participar. O leopardo e a gazela, que eram super rápidos, riam só de imaginar uma tartaruga tentando competir com eles. Isso deixava Senna triste, é claro, mas ela nunca deixava que isso abalasse sua confiança. No fundo, ela sabia que tinha uma qualidade muito especial que os outros não viam: sua vontade de nunca desistir. Mesmo que fosse devagar, ela acreditava que, com determinação, podia alcançar qualquer coisa. Senna entendia que não precisava ser a mais rápida, mas que com paciência e persistência, ela conseguiria chegar onde quisesse. Um dia, algo muito sério aconteceu na floresta. O lago que dava água para todos os animais começou a secar. As plantas ao redor estavam ficando murchas e todos os animais estavam preocupados, porque sem água, a vida na floresta estava em perigo. Então, eles se reuniram para pensar em uma solução. Depois de muita conversa, eles perceberam que a única forma de salvar o lago era buscar ajuda em uma cidade muito longe, que ficava do outro lado de uma montanha bem alta. A viagem seria muito difícil, cheia de obstáculos, e levaria muito tempo. Os animais mais fortes e rápidos, como o leão e a águia, logo se ofereceram para ir. Eles sabiam que seria uma missão perigosa, mas acreditavam que poderiam dar conta. Só que lá no fundo, todos estavam com o medo que ninguém queria dizer em voz alta, e se nem os mais rápidos conseguissem completar essa jornada. Olá pessoal, confere se você já está inscrito no canal, se não, já se inscreve e deixa o like. Enquanto os animais mais fortes se preparavam para a longa viagem, Senna, apesar de ser vista como lenta e fraca, tomou uma decisão muito corajosa. Ela também queria ajudar. Quando Senna anunciou que ia tentar atravessar a montanha para buscar ajuda, muitos animais começaram a rir. Você? Uma tartaruga? Antes de você chegar lá, o lago já vai ter secado completamente, diziam alguns, sem acreditar. Mas Senna não se deixou abalar. Ela sabia que a verdadeira força não estava em ser rápida, e sim em nunca desistir, mesmo quando o caminho fosse difícil. Ela acreditava que, com seus passos pequenos e constantes, conseguiria chegar lá, mesmo que não fosse a primeira. Determinada, Senna ignorou as risadas e começou a planejar sua jornada, cheia de confiança e vontade de ajudar. Com muita coragem e sabendo exatamente o que precisava fazer, Senna começou sua jornada. A montanha era bem difícil de escalar. Tinha muitas pedras soltas, subidas bem íngremes e o sol era tão forte que parecia queimar. Senna andava devagar, mas nunca parava, sempre avançando um pouquinho mais a cada dia. À noite, o frio era intenso, e o cansaço quase a fazia desistir. Mas toda vez que pensava em parar, Senna lembrava por que estava ali. Os animais da floresta precisavam dela. Cada passo que ela dava, por menor que fosse, era uma vitória. Mesmo andando devagar, ela tinha certeza de que, com muita força de vontade, chegaria ao seu destino. Enquanto Senna avançava devagar, mas com determinação, os outros animais que tinham partido antes dela começaram a retornar à floresta, derrotados e desanimados. O leão, que era visto como o mais forte e destemido, desistiu após a longa e extenuante subida. Seus músculos, que antes eram motivo de orgulho, não foram suficientes para vencer o cansaço da montanha íngreme e sem sombra. A águia, que voava majestosa no céu e era admirada por todos pela sua visão aguçada e voo imponente, não resistiu ao calor abrasador que dominava o vale. O sol ardente drenou suas forças, obrigando-a a recuar antes mesmo de chegar perto da cidade. Ambos, ao retornarem para a floresta, declararam que a missão era impossível, que a montanha era alta demais, o sol forte demais,
e que ninguém seria capaz de suportar tamanha provação. Essas palavras caíram como uma sombra sobre a floresta, enchendo o coração dos animais de preocupação e desânimo. Muitos acreditaram que, se o leão e a águia, os mais poderosos, não conseguiram, ninguém mais teria chances de sucesso. O medo tomou conta, e a certeza de que o lago secaria para sempre começou a se espalhar como um rumor silencioso e amargo. Sem água, a vida na floresta ficaria comprometida, e todos pareciam conformados com o pior cenário possível. Mas Senna, mesmo ouvindo sobre o fracasso dos outros, seguiu adiante. Sozinha na sua jornada, ela enfrentou o cansaço, a fome e o frio das noites na montanha. Ela não se intimidava com os desafios, pois sabia que sua verdadeira força não estava na rapidez ou no tamanho, mas na sua capacidade de continuar, um passo de cada vez, sem jamais desistir. Senna não se comparava aos outros, nem deixava que as derrotas alheias abalassem sua determinação. Ela acreditava profundamente que a perseverança era o segredo para vencer, que mesmo que o caminho fosse duro e o final parecesse distante, o importante era não parar. Enquanto os outros corriam e desistiam, Senna avançava devagar, mas sempre em frente. Seu segredo era simples, mas poderoso. Ela não precisava ser a mais rápida ou a mais forte, só precisava seguir, sem nunca parar. Cada passo, por menor que fosse, a levava mais perto do seu objetivo. E foi essa determinação, a capacidade de persistir quando tudo parecia impossível, que fez de Senna um exemplo para toda a floresta. Ela ensinou que o verdadeiro sucesso não está em ser o primeiro, mas em continuar quando todos os outros param. Depois de muitos dias e noites enfrentando os desafios implacáveis da montanha, Senna finalmente avistou a cidade ao amanhecer, em um dia extremamente frio, com o vento cortante e a névoa densa encobrindo o horizonte. Cada passo era pesado, e o cansaço era visível em seu olhar, mas, mesmo exausta, Senna não parou. Determinada, ela continuou avançando com passos firmes até alcançar os imponentes portões da cidade. A cena que se desenrolou foi surpreendente. Moradores, comerciantes e crianças ficaram boquiabertos ao testemunharem a chegada da pequena tartaruguinha que, vinda de tão longe, enfrentou todos os perigos sozinha, sem nunca pensar em desistir. A coragem de Senna rapidamente contagiou a todos, e os cidadãos, comovidos e impressionados, correram para ajudá-la. Senna, com a voz firme apesar da exaustão, contou a todos sobre o grande problema na floresta, descrevendo como o lago, fonte de vida para muitos animais, estava secando rapidamente. A cidade, que nunca tinha visto alguém tão pequeno demonstrar tanta bravura, não hesitou. Em um movimento rápido e coordenado, os moradores se uniram, arrecadando água, ferramentas e todos os recursos necessários para enfrentar o desafio e salvar o lago. Era um espetáculo ver a solidariedade florescer tão rapidamente. Na volta para a floresta, Senna já não estava mais sozinha. Ela liderava uma grande caravana de ajuda, com carroças cheias de suprimentos e pessoas prontas para fazer a diferença. Essa vitória não foi apenas dela, mas de todos que acreditaram em sua causa, um triunfo que trouxe nova esperança para a floresta e seus habitantes. Senna havia se transformado em um símbolo de determinação, e a floresta agora estava mais viva do que nunca graças à sua coragem inabalável. Quando Senna voltou para a floresta, a recepção foi inesquecível. Os animais se reuniram em uma grande celebração, vibrando com alegria e admiração, como se estivessem recebendo uma grande heroína. O lago, que antes agonizava na secura, agora estava repleto de águas cristalinas, refletindo o céu azul e as copas das árvores, tudo graças aos esforços coordenados da cidade e da liderança incansável de Senna. Pássaros, peixes e outros animais voltaram a ocupar seus espaços, e a vida na floresta floresceu novamente, mais vibrante do que nunca. O ar estava repleto de cantos e risos, e o ambiente pulsava com uma nova energia. Mais do que agradecidos, os habitantes da floresta estavam profundamente inspirados pela incrível história de superação de Senna. Aqueles que antes riam da sua lentidão,
achando que ela nunca seria capaz de realizar algo grandioso, agora olhavam para a pequena tartaruga com um novo respeito. Eles não viam mais a lentidão como um defeito, mas como uma demonstração de perseverança. Senna se tornará um exemplo vivo de que coragem, força e determinação não dependem de tamanho ou velocidade. Ela provou a todos que o que realmente importa não é a rapidez com que seguimos, mas a nossa capacidade de nunca parar, de continuar avançando, mesmo que o caminho seja cheio de obstáculos. O feito de Senna ressoou por todos os cantos da floresta, transformando-se em uma lenda que seria contada de geração em geração. Seu nome ecoava como símbolo de esperança, ensinando a todos que, por mais difícil que seja o caminho, podemos superar qualquer adversidade quando acreditamos em nós mesmos e persistimos sem desistir. O lago restaurado era um testemunho do poder da determinação e da solidariedade, e Senna, a pequena tartaruga que um dia foi subestimada, mostrou a todos que com coragem e um coração cheio de vontade, podemos vencer até os desafios mais impossíveis. Sua jornada tornou-se uma fonte de inspiração contínua, lembrando a todos que, por menores que sejamos, podemos realizar grandes feitos e transformar o mundo ao nosso redor. A moral da história: não importa o quão devagar você vá, o importante é nunca desistir. Com coragem e persistência, até os maiores desafios podem ser vencidos.